Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Quero ser como Jesus. E Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Quero ser como Jesus. E Ele fez tudo por amor. Não temos o direito de não fazermos tudo por amor. João capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 27. João capítulo 19, versículo 28, perdão. João capítulo 19, verso de número 28. Diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30. Tendo-o provado, Jesus disse... O que Jesus disse, gente? Repita forte comigo: está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Gente, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, essa frase "está consumado" é a frase mais importante da Escritura. Não existe uma frase mais importante que essa, não existe um versículo mais importante que esse, e eu garanto para você que não existe um lugar mais seguro para você fundamentar a sua vida do que nessa frase. Parece pequeno demais, não parece? Agora, olha que gritante a diferença da antiga aliança e da nova. Nós estamos numa série aqui na igreja de nova aliança, certo? Então olha a gritaria da diferença entre as duas. A antiga aliança, para você se fundamentar nela, você tinha que saber 613 leis. Na nova aliança, para você se fundamentar nela, você precisa saber uma frase: está consumado. Olha só a diferença gigante entre uma e outra. Quando a lei, que a antiga aliança foi dada para Moisés no Monte Sinai, olha o que acontece: Moisés está lá, Deus dá a lei para ele desce e o povo fala assim: Moisés, conte para a gente tudo o que Deus disse, porque certamente obedeceremos tudo que Deus manda. Ou seja, a lei, que é a antiga aliança, ela começa com o homem dizendo: farei tudo o que Deus manda. Sim ou não? Mas como começa, Vitor, a nova aliança? A nova aliança começa com Deus dizendo: está... Olha só, vou traduzir. A antiga aliança começa o homem dizendo: temos que fazer muitas coisas porque Deus pede coisas muito grandes, Deus é muito exigente, então temos que obedecer exigências. A nova aliança começa com Deus dizendo para o homem: está consumado. E está consumado significa já não falta nada a ser feito. A antiga aliança, o homem olha para ela e fala: faremos tudo que o Senhor pede. Na nova aliança, o homem olha para Deus, e quando o homem olha para Deus, Deus está dizendo: já não há mais nada a ser feito. Eu fiz tudo o que tinha que fazer para que você possa andar debaixo de uma obra que está finalizada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está comigo? Você conseguiu pegar o que eu estou querendo dizer aqui? Agora, o Evangelho de Mateus, nós não vamos abrir o texto, mas nesse mesmo momento onde o Evangelho de Mateus está contando para a gente a respeito da crucificação, o texto diz que quando Jesus expira e diz: está consumado, o véu do templo se rasga. Gente, eu descobri isso essa semana, eu fiquei pasmo. Sabe quantas pessoas, homens, não pessoas, sabe quantos homens precisava para carregar o véu do templo? 300. Quantos homens, gente? 300. Eram necessários 300 homens para carregar um pedaço de pano. Qual será que era o tamanho desse pano? Imagine qual era a largura do véu. É claro que a Bíblia explica sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Eu só quero que você entenda uma coisa: era impossível mão de homens rasgar um véu tão pesado e tão gigante sozinho. Não existia costura nesse véu. O texto da Bíblia diz, se você lê lá em Levítico, que não existia costura, era feito de linho sem costura. Não tinha um lugar onde, rasgou porque tinha um lugar ali que era costurado. Não existia costura nesse pano. Significa então que o abrir e o rasgar do véu
não tem nada a ver com o esforço do homem. Quem rasgou o véu não foi homem nenhum. Quem rasgou o véu foi o próprio Deus. Agora, o que o véu significa? Por que o véu existia? Para que o véu serve? Vou te explicar para a gente poder continuar. O véu era o que separava o santo lugar do santo dos santos. Presta atenção aqui para mim, olha para mim. O véu é o que fazia a separação do santo lugar para o santo dos santos. O dia que o homem pecou, Deus precisou se restringir a um espaço. Por quê? Porque se o Deus que é santo, 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 completamente poderoso, toca no homem pecador, esse homem pecador morre. Porque a santidade de Deus exterminaria com o homem. Então, quando o homem peca, o homem se torna um pecador, o que Deus faz? Deus ele precisa restringir a sua presença. Então, o que ele coloca? Um véu, que separa o homem de Deus. Mas eu preciso que você guarde isso no seu coração. Toda vez que você pensar na palavra véu, você precisa entender que o véu não foi feito para te separar, mas para te proteger. Deus não colocou um véu para separar você e te dizer assim, ó, você não pode entrar. Mas Deus colocou um véu para falar para você, olha, eu estou protegendo você até um momento específico. O véu não era o fim, o véu era o começo. Está entendendo o que eu estou falando? Então Deus coloca um véu. E o que existia dentro desse véu? A Arca da Aliança, que era banhada de ouro, que era o símbolo para Israel da presença de Deus. Então presta atenção, gente, olha aqui. Na antiga aliança, antes desse versículo estar consumado, antes do véu se rasgar, Deus morava num lugar. Que lugar é esse, precisamente? Israel. Mais preciso ainda, Jerusalém. Mais preciso ainda, dentro do tabernáculo. Mais preciso ainda, dentro do Santo dos Santos. Agora você imagina o Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez tudo acontecer, o Deus que é poderoso para fazer o que Ele quiser na face da terra, Ele precisa entrar num espaço e num lugar e morar lá dentro. Pensa nisso. O Deus que é onipresente precisa se limitar a um espaço. E nesse espaço está essa Arca da Aliança, que é a simbologia da presença de Deus. Sabendo isso, deu para entender o que eu estou falando aqui, sim ou não? Sim, gente? Muito claro? Tá, então a gente pode prosseguir agora. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Hebreus capítulo 9, versículo 7. Olha o que diz. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Gente, quem era a única pessoa que podia entrar no Santo dos Santos? Sumo sacerdote. Olha só. Apenas uma vez por ano. Quantas vezes? Uma. E nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelo pecado que o povo havia cometido por ignorância. Olha para cá. Olha o que está acontecendo aqui. Esse lugar, Santo dos Santos, ele era protegido por esse véu. E só uma pessoa, que é chamada na Bíblia de sumo sacerdote, podia entrar lá. E quantas vezes ele podia entrar lá? Por ano. Aí o que esse sacerdote fazia? Vou te explicar. Ele pegava o sacrifício e ele levava até dentro desse lugar que era protegido pelo véu, que a Bíblia chama de Santo dos Santos. Então ele pegava o sacrifício e levava lá para dentro para oferecer o sacrifício a Deus. Só que o texto diz que ele oferecia o sacrifício por si mesmo e pelo povo. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz que quando o sacerdote apresentava o sacrifício por si mesmo, se não fosse aceito, se Deus não aceitasse o sacrifício do sumo sacerdote, o sumo sacerdote morreria ali mesmo e não apresentaria o sacrifício pelo pecado do povo. Ou seja, se o sacerdote falhasse, se o sumo sacerdote falhasse, o povo ficaria um ano sem perdão. Olha a seriedade do negócio. Agora imagina só, vamos supor que eu sou o sumo sacerdote de todos vocês. Imagina a confiança que você tem que ter em mim. Você tem que olhar para mim e falar, Vitor, por favor, faz Deus aceitar seu sacrifício. Porque se você morrer lá dentro, eu vou ficar um ano sem o perdão de Deus. Era chamado do dia da expiação. Agora imagina só, gente, olha que loucura. O sumo sacerdote, para entrar nesse lugar, amarrava uma fita na cintura dele com um sininho. Porque se caso ele entrasse lá e morresse lá dentro por causa da presença de Deus,
Ele ia cair, e quando ele caísse, o sininho ia bater, e se o sininho batesse, era o combinado. Quando o sininho bater, pode puxar que está morto. Simples ou não? Aí o que acontece? Pensa. Você ganha uma confiança em mim. Faz 10 anos que eu entro lá todo ano e Deus aceita o meu sacrifício. Você fica, nossa, o Vitor é o sumo sacerdote da minha vida, aí eu morro. Aí quem que é que assume o meu posto? Meu filho. Só que o meu filho é o cara que aprontava na escola com o seu filho. De repente, o cara que você nunca confiou, aquele adolescente que você viu crescer, se torna o seu representante. Aí volta um medo. Você fala, meu Deus do céu, esse menino aí, Deus vai fulminar esse menino lá dentro. Aí, gente, imagina de verdade, imagina qual que era a sensação toda vez que existia o dia da expiação. Imagina, alguém tem que entrar por você e você fica lá. Aí eu entro. Quando eu entrar, você não me vê mais, porque quando eu passo do átrio para o lugar santo, ninguém mais pode me ver. Você fica lá de fora assim, ai meu Deus do céu, sai pelo amor de Deus. Sai pelo amor de Deus, aceita pelo amor de Deus. Fica uma torcida. Imagina o povo lá fora, Deus aceita ele, por favor. Não é mais Deus me aceita, Deus aceita ele. Por quê? Porque presta atenção nisso aqui, isso aqui é um princípio poderoso. O sumo sacerdote representava o povo lá dentro. Você nunca entraria lá para pedir perdão. Eu entro por você, e se Deus me aceitar como sumo sacerdote, você é aceito comigo. Vou começar a pregar agora. Quem lembra de Davi e Golias? Você lembra de Davi e Golias? O que Golias falava? Golias não falou assim, ó, me mande homens. Ele disse o quê? Me mande um homem. O que ele estava dizendo? Me mande um representante. Agora olha só, gente, presta atenção nisso aqui. O sumo sacerdote entrava. E o mais louco, Ezequiel diz que a roupa, presta atenção nisso, a roupa do sumo sacerdote tinha que ser uma roupa que o impedisse de suar. Então era uma roupa que era impossível ele suar. Por quê? Porque não podia ter suor dentro do Santo dos Santos. O que Deus estava querendo dizer? Gente, o que significa suar? Suar é esforço humano. O que Deus estava dizendo? No Santo dos Santos, no lugar onde a minha presença está, homem nenhum vai poder dizer que entrou por esforço próprio. No lugar onde a minha presença mora, no lugar onde eu vivo, todo homem que entrar vai precisar entender que ele só entrou aqui por causa de mim, não por causa dele. Então aqui dentro, esforço humano não pode acontecer. Se suasse, morria. Você imagina, o cara entra e tinha um monte de regra. O sumo sacerdote não podia olhar para a arca. Então você imagina a vontade que ele não tinha de olhar, gente. Deus estava lá dentro mexendo assim, ó. Imagina, curioso não pode ser sumo sacerdote. Ele tem que entrar de cabeça baixa, ele está vendo o que está acontecendo com ele, não pode olhar. Aí ele tem que espiar o negócio 7 vezes, aí ele não pode olhar. Se Deus não matar ele, então aceitou o meu pecado. Ufa, agora eu vou oferecer pelo povo. E na hora de sair, ele não podia virar as costas para a arca, ele tinha que sair assim, ó. Verdade, está na Bíblia. Até hoje o judeu, eu estive em Israel agora em novembro, até hoje o judeu, ele vai até o Muro das Lamentações, que é onde o templo era construído atrás, e na hora de ele sair, se você virar as costas, ele te dá um tapa na orelha. Brincadeira, isso foi por minha parte. Mas você não vai ver um judeu virando as costas. O que ele faz? Ele termina de orar e faz isso, ó. Porque ele não tem a audácia de virar as costas à presença de Deus. Aí o que acontecia? Deus aceitou a oferta que eu fiz por mim mesmo, Deus aceitou a oferta que eu fiz pelo povo, agora eu começo a sair. Quando eu começo a sair, como que o povo está lá fora? Sai, pelo amor de Deus. A hora que eu saio, o povo vê que eu saí vivo. Sabe qual que era a certeza que eles tinham? Mais um ano de paz, prosperidade e abundância, porque Deus perdoou nossos pecados. Quando o sumo sacerdote saía vivo, o povo entendia, se ele saiu vivo é porque Deus nos perdoou, manteve sua aliança, então teremos mais um ano de paz, prosperidade e abundância. Tá feliz? Tá entendendo o que eu estou falando? Alguém já entendeu para onde a gente está indo? Sim ou não? Tá bom. Então agora, vamos continuar lendo aqui, ó, versículo 8.
Dessa forma, que forma? A forma do sumo sacerdote entrar uma vez por ano. O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Próximo. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Uma ilustração, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostos até o tempo da nova ordem. Em outras traduções, nova aliança. Então isso aqui é uma coisa da antiga aliança. Agora vamos para a nova. Próximo versículo. Quando Cristo veio como? Você está entendendo ou não? Como Cristo veio? Quando Cristo veio como sumo sacerdote, gente, ó que coisa linda que esse texto está dizendo para mim e para você. Da mesma forma que a antiga aliança carregava um sumo sacerdote, a nova também carrega um sumo sacerdote. Mas tem uma coisa, ele veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, verso 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ele entra uma vez por ano, ele vai precisar entrar de novo, todo ano a gente vai ter que ficar, vai dar certo, Deus vai perdoar a gente esse ano, aí será que Deus vai me abandonar esse ano, aí será que Deus vai renovar a aliança dele comigo esse ano, aí será que os meus erros afastaram Deus de mim, será mesmo que o meu pecado afastou Deus de mim? Não, aqui está escrito que ele entrou uma vez por todas, e ele obteve não uma passageira redenção, mas uma eterna redenção. Eu quero garantir uma coisa para você, não existe a possibilidade de Deus quebrar a aliança dele, e quando nós olhamos para essa realidade e vemos que o sumo sacerdote, que é o nosso representante, foi aceito, temos certeza de paz, prosperidade e abundância eternamente, porque ele entrou uma vez por todas e obteve eterna redenção. Evangelho, meu Deus do céu, é boa notícia. Quer ver mais notícias? Não vai para a igreja não, vê jornal. Uma vez por todas e obteve eterna redenção. Pelo amor de Deus, isso é bom demais. Isso é bom demais, porque esse texto está dizendo para mim e para você que nós temos um representante e que Deus trata você pelo representante, não por você. Repara, gente, ninguém entrava no Santo dos Santos, quem entrava era o sumo sacerdote. Deus tratava o povo mediante o sumo sacerdote. Por isso que não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com o nosso representante. Jesus é esse representante, o nosso sumo sacerdote. Coloca para mim de novo o versículo ali, por favor. Próximo. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, diga comigo, quanto mais? Fala mais forte, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Gente, o texto está dizendo assim, olha, se o sangue de bode e de touro, e de novilha, fazia o povo olhar assim, ó, quando o sumo sacerdote saía, o povo fazia, ufa, esse ano a gente vai conseguir continuar prosperando, com paz, com alegria, ufa, Deus manteve aliança com a gente. Ele está dizendo, se eles faziam isso, se sentiam assim, quando um sangue de bode era aceito, quanto mais nós. E o sangue que fala sobre você e sobre mim não é sangue de bode.
mas é o sangue do próprio Deus. É o sangue do próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, e quando habitou entre nós, se fez do menor dos irmãos, escravo de todos, e morreu na cruz, no seu lugar. Ele está dizendo, quanto mais vocês, ele está dizendo assim, pelo amor de Deus, não fiquem alegres como eles ficavam naquela época, porque eles ficavam alegres era momentaneamente, era passageiro, valia por pouco tempo, tinha prazo de validade. O sacrifício que o sumo sacerdote fazia, ele tinha validade de 1 ano só. O sacerdote deles era muito miserável. O de vocês é um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, sem princípios de dias e nem de final. Ele nunca nasceu e nunca vai morrer. Ele é um cara que não existe na face da terra. É o sumo sacerdote de vocês. E quando ele entrou no santuário, no Santo dos Santos, ele não levou um animal, ele levou o sangue dele mesmo. Então, por favor, pelo amor de Deus, o autor está dizendo, quanto mais vocês que entenderam que o sangue que te justifica não é sangue de animal, mas é o sangue do próprio Jesus Cristo, é o sangue do sumo sacerdote, que é da ordem de Melquisedeque, que não ganha para você uma salvação passageira. Vou te garantir uma coisa, você é salvo para sempre, Deus te salvou para sempre, Deus te redimiu para sempre. Por quê? Porque não é sangue de animal, não tem data de validade, é um sangue que vale eternamente, de geração em geração, é o mesmo sangue que está ao meu e ao seu favor. Pelo amor de Deus, tem alguém feliz com isso aqui? Quanto mais vós. Esses dias atrás, estava eu com o Rick e com o Pedro no restaurante. E eu tenho um negócio, gente, eu sempre tive isso. Minha mãe e meu pai lembram disso, certeza. Eu nunca gostei de ver gente comendo sozinho. Sabe assim, você está lá, comendo com um monte de gente sentada na mesa assim, aí você olha e tem uma pessoa comendo sozinha? Dá um negócio ruim em mim. Eu fico esquisito, me dá um incômodo. Eu falei, gente, ninguém foi feito para comer sozinho. E a gente estava lá conversando, nós três, eu incomodado com uma mulher, né? Do nosso lado assim, eu falei, Jesus, essa mulher sozinha aqui vai tirar minha paz. Só que era uma mulher, fica chato ir lá falar com ela. Falei, o que eu faço agora, né? Aí eu já sei o que eu vou fazer. Levantei assim, cheguei no pessoal do restaurante que a gente estava e falei assim, ó, tá vendo a conta daquela mulher ali, aquela mesa? Aham. Então, eu quero pagar a conta dela. Aí falou assim, não, mas você quer que eu fale para ela que foi você? Eu falei, não, você não vai nem falar meu nome. Ela, tá bom. Aí eu fui lá, pegou a conta da mulher, e eu paguei a conta da mulher, terminei de pagar, voltei para a mesa. E aí estamos lá sentados, conversando e tal. E aí, de repente, a mulher que está do lado lá, que estava sozinha, ela levanta a mão e fala assim, ei, preciso pagar minha conta. Só que veio uma outra garçom que não sabia nada do que eu tinha feito. Ela chegou assim para ela e falou, ó, esquisito, fui lá buscar sua conta, tá paga a sua conta. Só que ela foi e falou, ó, um tal de Vitor pagou sua conta. Eu assim, ó, eu, Pedro e o Rica, fingindo que nem vi. Aquela mulher olhou, e de verdade, ela estava com uma cara triste. De repente ela, alguém pagou minha conta? Gente, eu lancei uma mensagem no coração dela. Eu disse para ela que ela não estava sozinha. Eu não precisei falar isso para ela, eu fiz ela entender, ó, você não está sozinha aí. Aí, gente, ó, é engraçado, ela chamou a mulher para pagar a conta e quando chegou lá não tinha conta para pagar. Sabe o que significa? Ela tinha um representante que pagou no lugar dela. Vai chegar um dia onde todo mundo vai ter que pagar a conta. Vai chegar um dia onde a Bíblia diz que todos os atos serão cobrados. Só que tem uma coisa, meu querido. Na hora que você levantar e falar assim, minha vez de pagar. Um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, ele pagou no seu lugar. É por isso que a Bíblia diz que não é imputado o pecado passado. Na lei, gente, era assim, ó, se você pecasse, seu filho pagava pelo seu pecado. A lei era terrível e cruel. Você imagina que máximo. A hora que você vai pagar, sua conta está paga. Bobo é quem quer pagar 2 vezes. E pior que a maioria das pessoas estão querendo pagar até hoje. Sabe, a obra consumada, o está consumado, ele é mais do que uma crença. Ele precisa ser uma experiência diária. De verdade mesmo.
Quanto da sua vida carrega a realidade do está consumado? Sua saúde, sua paz, suas finanças. O está consumado é está consumado. Ele terminou. Isso acarreta em saúde, emoções curadas, alma lavada. Por quê? Porque está consumado, não tem a ver comigo. Meu sumo sacerdote é meu representante. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Tem alguém feliz aqui com o que eu estou falando? Eu vim aqui para lembrar você que você tem um representante. Deus trata você mediante um mediador. Sabe, o mais legal é a panelinha que Deus faz. Deus é o juiz, aí o advogado é o filho dele. E o réu é o amado de Deus. Você está entendendo isso aqui, gente? Isso é muito poderoso. Porque da mesma forma que Jesus entrou diante do Pai e te representou, agora, quando você vai até lá, é por meio de Jesus que você vai. Olha assim, é mais ou menos assim. Você olha para Deus, você sabe que você é pecador, sim ou não? Quem é que merece a ira de Deus? Você olha e fala, Deus, olha só, eu mereço sua ira, eu sou sem vergonha mesmo. Mas tem uma coisa, disseram para mim que eu posso crer num homem chamado Jesus. E se eu crer em Jesus, você me imputa a justiça dele. Então, Deus, eu sei que eu mereço, mas eu creio. E quando você vem para cá e você olha, está aqui Cristo na sua frente. E quando Deus olha para você, Ele vê quem? O seu representante, o seu mediador. Então, quando você pede daqui, passa por quem? Por Cristo, e chega no Pai como quem? Como Cristo. Então, quando você ora, quem ora? Cristo ou você? Cristo, meu querido. Depois que eu criei nisso, eu nunca mais orei como Deus, quem sabe o Senhor me ouve? Quem sabe, Ele me ouve toda vez, porque é Cristo. Jesus disse, se você permanecer em mim, tudo que você pedir vai ser feito. Tudo é tudo. Mas tem uma coisa, antes de pedir eu tenho que permanecer. Quem permanece é transformado pelo coração de Deus, então de repente seu pedido é o pedido de Deus. Então você colabora como? Você pede para Deus o que Deus quer fazer. É impossível dar errado. Deus quer, você anda com Ele, Ele põe no seu coração como se você quisesse. Você fala, nossa Deus, tem um projeto? Estou pensando em começar uma igreja. Deus fala, ai garoto. Você está pensando nisso, Vitor? Deus, eu estou. Qual que é o nome que você quer dar para essa igreja, Vitor? Puro amor. Só que Deus me deu a mente dele. Eu estou pensando aquilo, eu acho que sou eu, mas é a mente de Deus em mim. E eu estou pedindo para Deus o que Deus queria antes de eu poder pedir. De verdade, gente. Eu escutei uma coisa esses dias atrás que chamou minha atenção. É mais ou menos assim, ó. Você pega o carro, você pega seu carro é um gigante. Você chama seu filho, pequenininho, aquele bebezinho, você fala, vem me ajudar a lavar o carro. Você acha mesmo que aquele bebezinho vai ajudar você a lavar o carro? Sim ou não? Não. Mas você chama ele por quê? Porque é seu filho. Mas enquanto ele está lá do seu lado, você vai lavando o carro, aí você taca espuma na cara dele, taca água na cara do menino. Fica zoando ele, limpando o carro. Quando você acaba, o carro está limpo, você olha para ele e fala, filho, olha o que a gente fez junto. O menino vai olhar e falar, sou bom pra caramba. É mais ou menos isso que Deus faz com a gente. Ele chama a gente para lavar carro com Ele. Ele fala, Vitor, vem aqui, vamos construir uma igreja junto. Mas ele faz tudo, aí no final fala, Deus, olha o que o Senhor fez através de mim. Mas é só um garotinho tentando limpar a vida do carro que nem alcança. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com você. O efetuar vem de Deus, o querer vem de Deus, a obra é de Deus, o representante é o próprio Deus. Tudo tem a ver com o próprio Jesus, é tudo sobre Jesus e nada sobre você e sobre mim. É por isso que eu quero que você saia daqui com confiança. Quando que você pode ter confiança? Quando você conhece Ele, não quando você se conhece. Você sabia que graça e paz pode ser multiplicado? O apóstolo Pedro ele vai cumprimentar a igreja e ele fala assim, olha, graça e paz vos sejam multiplicados mediante o conhecimento de Jesus. Ou seja, conhecimento de Jesus me gera duas coisas, multiplicação de graça e paz.
Nunca vai faltar, olha só, nunca vai faltar multiplicação em quem permanece conhecendo Jesus. E quando a graça e a paz é multiplicada na sua vida, tudo se multiplica junto, porque o fundamento é graça e paz. Se a graça e a paz multiplica, o resto multiplica automaticamente. Aí você cresce um pouco, fica um pouco mais maduro. Aí Deus troca o carro pela van. Aí você vai lá. Agora você cresceu um pouquinho, agora você consegue pelo menos limpar o pneu. Aí no final você fala, Deus, a gente lavou esse carro junto, e ela lavou. A gente crê, a gente acredita. Então, na verdade, quando Deus chama você para fazer algo com Ele, Ele está chamando não porque você sabe fazer, mas porque Ele quer passar mais tempo com você, tacar esponja na sua cara, jogar água em você, brincar com você, e no final olhar para você, olha o que a gente fez junto. É só uma desculpa passar tempo com você. Toda vez que Deus te pede algo, é uma desculpa para você passar tempo com Ele. E no final Ele falar para você, ó, isso aqui você que fez, vai lá, vai lá. Aí você vai se gabando, olha a igreja. Nossa, olha o filho que eu criei. Criou nada. A mente de Cristo em você criou. Deixa eu falar uma coisa aqui, hein? Vou falar um negócio aqui, acho que vai responder alguém. Às vezes a gente fica orando tanto por algo que Deus já disse que é para fazer. Se a Bíblia diz que a mente de Cristo está em mim, para mim ter a resposta de Deus, eu preciso orar ou pensar? É mais fácil orar, né, e falar que Deus não responde do que ir lá e fazer o que Deus faria. Eu tenho a mente de Cristo, eu posso pensar, e enquanto eu penso, Deus pensa. Mas Vitor, você não ora não? Semana que vem, a oração da Nova Aliança. A oração da Nova Aliança. Para que serve a oração da Nova Aliança se eu já tenho tudo? Se Jesus disse que eu tenho tudo que Ele tem, eu não quero nada que Ele não tenha, por que eu oro? Porque na nossa cabeça evangélica, orar é pedir. Mas oração não é petição. Você... A oração, na verdade, é mais ou menos assim, ó. O que é a oração? Eu olho para você e falo assim, você é milionário, você acredita? Você acredita mesmo? O seu corpo falou para mim que não, sua cabeça falou para mim que sim. PLN, já ouviu? Seu corpo falou que não, sua cabeça falou que sim. Você acredita ou não? Não, né? Normal. Normal. Mas se eu falar para você, vai na sua conta agora. Vai na sua conta agora, que você é milionário. Você chega na sua conta e você vê que você é realmente milionário. Pergunta a você, você ficou milionário enquanto foi ou você já era milionário quando eu falei? Deixa eu falar um negócio. Quando você vai orar, não é lá que você se torna milionário enquanto ora. Você já é. E quando ora, só descobre o que você já era. A oração é consultar o saldo do banco, meu amigo. Só isso. O povo recebe não, mas você recebe. Pega tudo então, João. Pega tudo então, João. Isso, menino. Meu Deus do céu. Tem gente que acha assim, ó, se eu orar, eu vou ganhar mais de Deus. Se eu orar, Deus me dá mais. Dá nada. Quando você ora, você só descobre que já tinha lá. É ir consultar o seu saldo. E sabe qual é o seu saldo? O saldo está lá assim, ó. Você tem senha, você tem digital e reconhece sua face. Mas quando está nominal, é Jesus Cristo. Isso é a oração da Nova Aliança. Pronto, preguei de semana que vem, cancelado o culto da semana que vem. Quem está comigo aí? Então você não ora para ganhar nada, você ora para saber o que você já tem. Presta atenção. Vamos terminar com 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João capítulo 4, verso de número 17. Nós vamos terminar aqui. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos... Gente, olha que loucura esse texto está dizendo para mim e para você. Está dizendo assim, ó. Sabe aquele dia do juízo que todo mundo morre de medo? Gente, se você é crente há 1 ano, alguém já te pôs medo do dia do juízo. Aquele mais ou menos assim, ó. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Já ouviu uma pregação assim? Gente, eu tenho medo dessas pessoas que pregam desse jeito. Esses dias atrás eu escutei um vídeo de um cara falando assim, essa é a pior geração que já existiu. Eu falei, Jesus, quem é esse cara? Ele não nasceu na mesma que a minha.
Porque eu nunca vi uma geração melhor que essa. Até porque Deus diz que faz de uma geração melhor que a outra. Se Deus disse, Ele faz, não importa o que você está vendo. Eu fico com o que Deus falou, não com o que a gente está vendo. Tem gente pessimista no mundo, meu Deus do céu, está amarrado esse povo pessimista no púlpito. Preciso pregar uma mensagem aqui, a gente precisa tirar urgentemente Moisés do púlpito. Moisés não prega na nova aliança. Na nova aliança quem prega é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Moisés não tem espaço na conferência da nova aliança. Na nova aliança quem prega são justos, remidos, pessoas aceitas, perdoadas. Por quê? Porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Redimido, escolhido, perdoado, amado, regenerado, justificado, abençoado, herdeiro de Deus. Tudo que Deus tem eu tenho também. Porque olha lá, ó, porque nesse mundo somos como Ele. Então pensa, quem vive na lei morre de medo do dia do juízo. Mas quem vive na nova aliança está aperfeiçoado no amor. E para quem está aperfeiçoado no amor, qual que é a certeza? Nós temos confiança no dia do juízo. Agora você imagina, gente, você imagina o dia do juízo, chegou. Imagina, ó, é hoje. Um povo feliz da vida, pulando, sorrindo, chegou. E o outro povo assim, ai meu Deus do céu. Só que tem uma coisa, os dois é pecador. Os dois já erraram na vida. Os dois mereciam condenação, mas tem uma coisa, um deles creu no representante. E aí um está com medo, está tremendo de medo, está tremendo na base. Por quê? Porque está fundamentado na prática da lei. E para quem vive fundamentado na prática da lei, o dia do juízo é terrível, a Bíblia diz. Grande e terrível dia. Por quê? Porque ele é grande para uns, para nós os justos, e terrível para os outros que confiaram na sua justiça. Para uns ele é grande, por isso que o Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque nós não temos medo, nós temos confiança. Para os outros ele é terrível, por quê? Porque é muito ruim você chegar diante de Deus, que é santo, 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 com uma roupa de pecador. Porque nesse mundo somos como Ele. Gente, esse texto grava na testa. Escreve na testa, pelo amor de Deus. Lê esse texto todo dia de manhã. Quando você for sair da sua casa, você fala assim, olha, nesse mundo eu sou como Ele. Lá no meu trabalho eu sou como Ele. Lá na minha escola eu sou como Ele. Lá na faculdade eu sou como Ele. Lá na minha casa eu sou como Ele. Como Ele é, nós somos. Como Deus é, me fala, como Deus é. Primeira coisa, Deus é luz, você é luz. Deus é sal, você é o sal. Deus é próspero, você é próspero. Deus é feliz, você é feliz. Deus está de bem com a vida, você está de bem com a vida. Como Ele é, nós somos nesse mundo. Ponto final. Sabe qual que é o problema? É que a gente quer criar teologia na experiência ou na ausência dela e não na palavra de Deus. A teologia, o que nós pensamos sobre Deus, deve estar completamente fundamentado no que Deus fala sobre Ele e não na ausência do que vemos no próximo. Meu irmão, de verdade, você vai ter que escolher, presta atenção, você vai ter que escolher, ou você crê na Bíblia, ou você crê na vida do próximo. Porque eu olho aqui, ó, olha só, eu estou falando, Deus quer te prosperar, você está pensando assim, esse pastor não está vendo o que está acontecendo lá não, que tem um monte de gente morrendo, que tem um monte de gente passando fome. Por quê? Porque a gente está mais acostumado a acreditar no que a gente vê e ouve do que aquilo que Deus diz sobre Ele. Eu falo aqui para você, Deus quer prosperar você em todas as áreas da sua vida. Aí você fala assim, esses pastores da prosperidade, não existe evangelho da prosperidade, existe um só, é o de Jesus e ele é pleno e toca todas as áreas da vida. Aí enquanto eu falo assim, Deus é por você, aí você fala assim, ai meu Deus, esse pastor aí, não, ele acha que é assim, a vida tem luta meu filho, a vida é uma luta, a sua vida é uma luta, vai para lá. Minha vida é uma bênção, e aonde eu ponho a planta dos meus pés, a Bíblia diz que vai prosperar. A minha vida é uma bênção, e a Bíblia diz que aonde eu pôr a minha mão, vai frutificar. Não acredito na experiência dos outros, porque eu não sou a experiência do outro. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu vou fazer. Não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa o que as pessoas vão pensar de você, você precisa manter os olhos fixos em Jesus, que é o seu representante. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, fixando
fixando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da fé, eu creio que nós seremos a geração mais próspera, abençoada e cheias do favor e da graça que já existiu na face da terra. Eu creio que nós veremos Deus colocando a igreja como principal, e as nações vão olhar para a igreja e vão dizer: pelo amor de Deus, ensina a gente a viver, porque a gente ainda não sabe. Eu creio nisso do fundo do meu coração, e eu estou vivendo por isso, eu não estou vivendo. Por favor, para de olhar a experiência do outro. Posso pedir uma coisa? Quando a experiência for ruim, e não tiver nenhuma coisa para edificar, não ouve não. Deixa eu te falar, Deus colocou 2 árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando você quer conhecer do bem e do mal, você come, sabe o que acontece com você? Você fica incrédulo. Tem lá, ó, 7 horas da noite, começa o jornal, conhecimento do bem e do mal e a palavra de Deus, palavra da vida. Qual você está comendo é a que garante aonde você está vivendo. Normal. Você é o que você come, é verdade. Quando a gente gasta mais tempo ouvindo experiências, quando a gente gasta mais tempo ouvindo que o outro não viu Deus fazer. Por exemplo, eu falo, Deus quer te curar, e você fala, sabe de nada. Não me curou até hoje. Mas só porque você não é curado, não é porque Deus não quer curar. Aí eu vejo que você não foi curado, eu vou limitar Deus à sua experiência, mas nunca. Deus não é o que você diz sobre Ele, Deus é o que Ele diz sobre Ele. E o que Ele diz sobre Ele é que Ele quer curar. O que Ele diz sobre Ele é que Ele tomou sobre si a nossa enfermidade. O que Ele diz sobre Ele é que o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. O que Ele diz sobre Ele é isso, e eu vou crer no que Ele diz, e não no que a experiência de alguém diz. Não baseie a sua vida na experiência de alguém. Você é o que a Bíblia diz que você é. Eu conversei com o meu pastor essa semana e eu perguntei para ele assim, eu falei, Lê, às vezes eu fico meio sem saber o que fazer, porque tem tanta gente que fica cobrando a gente. Ah, você não dá atenção para mim. Ah, mas você não sei o quê. Ah, mas você não sei o quê. Ah, mas você que é o pastor da igreja. Ah, mas não sei o quê. Eu falo, fica cobrando de mim. Eu não sou guru de ninguém. Se o Espírito Santo não convencer você, eu não quero de jeito nenhum te convencer. Você quer no que eu estou falando aqui? Vou falar uma coisa para você aqui, para a gente terminar. Sabe qual foi a certeza e a convicção? Lembra que eu falei para você que quando o sumo sacerdote saía, o povo torcia e falava, uau, ele voltou, foi aceito. Pois é, 3 dias Jesus morto. No 3º dia, o sumo sacerdote volta. E aí, olha o primeiro encontro dele, ele volta assim, ó, ele não respeita mais nem a parede. A Bíblia diz que ele passa pela parede assim, entra na sala assim. Aí o povo está lá dentro, o povo olha para ele e fala, Jesus, você nem para bater na porta? Está passando as paredes agora? Aí ele olha e fala assim, a paz esteja com vocês. Aí ele fala assim, ó, mas não a dou como o mundo a dá. Mas como assim? Jesus, o que está querendo dizer? Porque a partir de hoje a paz de vocês é a paz que eu dei, e a paz que eu dei ninguém pode tocar. Mas por que você deu? Porque eu sou seu representante. A sua falta de paz, o que fazia você perder a paz, eu peguei o castigo para mim. É por isso que Isaías profetizou, o castigo que te traz a paz estava sobre ele. Aí ele olha para você e fala assim, olha, e assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Aí ele faz a melhor coisa de todas. Ele faz assim, ó. Ele sopra na sala e fala assim, recebam o Espírito Santo. Só que, sabia que foi a mesma coisa que Deus fez lá no Éden? Ele pega o homem, sopra no homem o Espírito Santo, o homem peca, o Espírito Santo sai dele. Aí você imagina, Jesus faz a mesma palavra, sopra sobre ele. Aí eles devem pensar assim, mas Jesus, o Pai, Deus soprou sobre Adão lá, mas aí ele pecou e perdeu, a gente é tudo pecador aqui, vai perder também? Jesus estava dizendo para eles assim, não, agora é uma nova ordem. E na nova ordem, eu sou seu representante. E você não está recebendo o Espírito Santo porque você fez tudo certo. Você não tem o Espírito Santo porque você nunca erra. Você tem o Espírito Santo porque eu representei o seu pecado naquela cruz. Eu representei as suas mazelas naquela cruz. E agora você pode receber o Espírito Santo de graça. Da mesma forma que eu, Jesus dizendo, da mesma forma que eu mereço ter o Espírito, você pode ter o Espírito. Da mesma forma que eu mereço uma vida plena, você tem uma vida plena. Porque como eu sou, você é nesse mundo. Essa é a verdade sobre você.
Você tem um representante. Você tem um representante. Você pode viver em paz com Deus. Você pode viver em paz com Deus. Nada pode tirar a paz que só Jesus pagou para te dar. Foi Jesus que te deu. Ninguém pode tirar. Foi Jesus que te deu. Ninguém pode tirar. Erga suas mãos no seu lugar e celebre Jesus. Celebre o seu representante. É Jesus, 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 Jesus.